Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TV dos Trabalhadores, a TVT. Hoje nós vamos tratar um tema que está nos preocupando em profundidade. Muita gente conversando sobre isso, levantando dúvidas, levantando questões. É o fim da democracia no Brasil? Nós estamos na antessala de um golpe? Como está funcionando, vamos dizer assim, os mecanismos institucionais da democracia e o que significa essa mobilização de rua, por exemplo, agora marcada para ser contra o Congresso, contra o Supremo Tribunal Federal? As implicações disso são profundas e nós vamos tentar avaliar, fazer uma análise dessa situação com dois especialistas que nós convidamos e que eu vou apresentar agora. Nós contamos aqui com o Marcos Nobre, que é filósofo, cientista social brasileiro, atua na teoria crítica e pensamento ético-político na área, é professor livre-docente do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas e pesquisador e atual presidente do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, o SEBRAP. Marcos, muito obrigado por ter vindo aqui atender o nosso convite. Estamos também com o Francisco Fonseca, o professor Francisco Fonseca, cientista político. Ele é graduado em Ciências Sociais pela PUC de São Paulo, mestre em Ciência Política pela Unicamp e doutor em História pela USP. É professor da PUC e da Fundação Getúlio Vargas, é criador da disciplina Análise da Conjuntura Política e Econômica no FGV Online. É colunista do site Carta Maior e colaborador do site A Terra é Redonda. Muito obrigado também, professor Francisco, por estar aqui conosco. Eu que agradeço. Então vamos começar a tentar interpretar o significado mais profundo dessas manifestações recentes, não é? Quer dizer, esse tipo de preocupação, eu quero sinalizar, ele também está presente na edição atual que está nas bancas, está chegando nas bancas, no jornal Le Monde Diplomatique Brasil, que tem como título geral a análise de governar pelo ódio. Não é? Você pode, inclusive, recorrer a esses artigos para compreender melhor a situação que nós estamos passando. Mas entrando então no debate, né, a questão é essa. Nós estamos na antessala de um golpe? Marcos, o que você acha disso? A democracia só acaba quando termina, né? Como se dizia no futebol. E se nós estamos aqui fazendo esse debate é porque ela ainda não acabou, né? Então nós temos sinais de quando ela acaba. Eu acho que o que preocupa profundamente as pessoas é que, por um lado, todo mundo já ficou claro para todo mundo que o atual presidente é autoritário e tem um projeto autoritário, né? Tem um objetivo autoritário, mas ao mesmo tempo as pessoas dizem, bom, mas não tem um projeto claro, né? Ele não diz exatamente o que vai ser esse autoritarismo dele. E ele não vai conseguir implementar esse autoritarismo dele, não só porque ele não tem o projeto, mas porque as instituições vão impedi-lo. O que eu acho equivocado nesse raciocínio que todo mundo está fazendo tem um lado correto. O lado correto qual é? De fato, o presidente tem um objetivo autoritário. Mas, por outro, ele não tem pressa. Ele vai realizar esse objetivo autoritário aos poucos, ou seja, se não acontecer uma ruptura democrática antes da eleição de 2022, vai ser na eleição de 2022. E até lá o que ele vai fazer? Ele vai ficar olhando o que acontece no mundo, porque nós não estamos isolados do mundo. Então, vai olhar o que acontece na Índia, o que acontece nas Filipinas, na Hungria, na Polônia, nos Estados Unidos, vai ver que tipo de manobra e de projeto autoritário ele consegue levar no Brasil. Como ele foi o presidente de extrema-direita eleito por último, mais recente, ele pode olhar para o mundo e ficar pensando o que é possível. Então, nós estamos numa primeira fase de um objetivo autoritário. Qual é a primeira fase? Destruir as instituições democráticas. O que vai ser o autoritarismo próprio do Bolsonaro, ele mesmo não sabe. É isso que eu acho que é interessante. Então, isso também dá uma sensação para as pessoas de que não vai acontecer algo como uma ditadura militar, né? É a minha impressão, pelo menos.
Professor Francisco, e o cabo e o soldado para fechar? O Supremo, né? O Supremo. Então, eu acho que eu queria dar um passo atrás, vamos chamar assim, né? A sua pergunta é muito boa, mas ela diz se a democracia corre risco, né? E, na verdade, tem uma questão que antecede a essa pergunta e antecede no tempo. Quando nós temos uma presidente da República destituída do poder, sem crime de responsabilidade, é um golpe. Né? Acho que ninguém tem nenhuma dúvida de que pedalada fiscal é um nome fantasia para um golpe, né, parlamentar, midiático, judiciário. Uma operação chamada Lava Jato, que é um Estado dentro do Estado, que é uma exceção que continua operando. Né? E que, portanto, as instituições políticas, né, não foram capazes de impedir, né, toda sorte de ilegalidades, inconstitucionalidades, denunciadas inclusive internacionalmente, né, da Lava Jato. A retirada do poder da presidente, a prisão do ex-presidente sem qualquer, né, crime comprovado. Eu posso ter muita dificuldade de dizer que nós estamos à beira de algo diferente né, do autoritarismo. Nós já estamos vivendo um estado de exceção. Né? Ele é uma ditadura estrito sensu? Não. É aquilo que muitos autores chamam de um estado híbrido, de uma guerra híbrida, assim que podemos chamar. Né? Em outras palavras, as instituições democráticas convivem com excepcionalidades. Né? Práticas democráticas que ainda existem, né, convivem com práticas extremamente autoritárias, a começar pela própria figura do Bolsonaro, né, que não zela sequer pelo decoro. Hoje mesmo ele mandou um palhaço, literalmente, né, um ator, para mandar bananas para os jornalistas, né, em frente ao Palácio do Planalto. Então você não tem nenhum decoro, né, sem contar inconstitucionalidades de medidas provisórias que são derrogadas e voltam a ser publicadas, né? Enfim, um sem número das mais completas inconstitucionalidades, e nada acontece efetivamente em termos, né, de retirar este exercício autoritário do poder. Então, o meu passo atrás é esse. Quer dizer, nós, quando falamos a democracia está em risco, ela já não existe integralmente. Quer dizer, ela nunca existiu integralmente, né? Mas da maneira como minimamente se entendia a democracia, como respeito às regras do jogo, o sistema partidário como um sistema de representação, as instituições minimamente republicanas, controláveis, isso tudo está se desfazendo no Brasil. Então, o nosso vocabulário político precisa entender que tem um estado de exceção dentro da ideia de democracia. Tá claro? Há uma convivência absolutamente esquizofrênica entre democracia e autoritarismo. Então, onde eu quero chegar com isso? O Bolsonaro simplesmente, digamos assim, se movimenta no interior deste lusco-fusco. Ele tensiona o tempo inteiro as instituições. As extremas direitas fazem isso. Né? Esperando que elas reajam ou que elas não reajam. Então, por exemplo, se um presidente da República atenta contra a Constituição, é isso? Promove manifestações contra o Supremo, e não é a primeira. Vamos lembrar o vídeo das hienas. Né? Não é a primeira, podia passar o dia dando exemplos. Né? E mais, né? Quando em inúmeras situações promove atos totalmente inconstitucionais e permanece no poder, né? Eu acho que tem um problema para a gente pensar a nossa própria pergunta. Nós já estamos vivendo num período autoritário, só que não é um período autoritário clássico, não é um período autoritário típico de 64, da ditadura, embora os militares estejam no poder, inclusive da ativa, não vamos esquecer disso, né? Um poder militarizado no Brasil hoje. Mas, de qualquer maneira, minha questão é essa. O ponto, para mim, é que o que Bolsonaro quer, o seu entorno, e esta direita, a extrema-direita que está no poder, é sim um golpe. Né? É sim fechar as instituições. Mas, como o Marcos falou, não tem condições de fazer isso, porque isso depende de uma grande articulação com o capital, com muitos atores, inclusive internacionais. Né? Mas o tensionamento ele é permanente. Mas nós não estamos vivendo numa democracia. Estamos num estado de exceção, né, emoldurado de democrático. Então, tem alguns analistas que falam
A democracia está funcionando formalmente. Né? Você tem um Congresso, vai ter eleições agora, não é? Quer dizer, esse ano. Você tem alguns mecanismos que são aqueles famosos controles e contrapesos entre os poderes, né? Que ainda funcionam. Tanto é que as iniciativas de medidas provisórias do presidente são barradas no Congresso, uma parte delas, né? Mas vamos considerar o seguinte: nós tivemos agora um motim da Polícia Militar no Ceará, não é? 4 quartéis rebelados ocupados pelos militares que se retiraram das ruas, mas antes disso, né, vários deles com bataclavas, aquela máscara que põe na cara, né? Quer dizer, carros frios, armas na mão, intimidaram o comércio local para fechar as portas em Sobral. Né? Quer dizer, aí vai a Força Nacional sendo destacada para ir lá e o chefe da Força Nacional, né, entra no quartel amotinado e dá parabéns pelo motim aos policiais. E o nosso ministro da Justiça, o Sérgio Moro, diz que não houve nada de errado. Está indo muito bem. Nesse ínterim, foram assassinados mais de 26 pessoas por dia, né? Quer dizer, mais de 200 pessoas foram assassinadas. Né? Como é que nós consideramos isso num quadro em que supostamente existe a democracia, Marcos? Porque eu acho que é importante fazer uma diferença entre colapso das instituições, ou seja, instituições que estão funcionando mal ou de maneira disfuncional desde 2013, e autoritarismo. Eu acho que é importante essa... É claro que o autoritarismo, qual que é o caminho dele? É o colapso das instituições. Mas não significa que nós estamos lá, tá certo? Então, se a gente estivesse lá, a gente não estaria aqui discutindo e nem teria a possibilidade da gente defender a democracia. Agora, qual é o problema de defender a democracia? É que você não pode defender simplesmente o que existe, porque o que existe é ruim. Você tem que defender a democracia imaginando instituições novas. Ou seja, se todas as regras de competição eleitoral, de convivência entre os partidos, entre as forças políticas, foram rompidas nos últimos 6 anos, é preciso reconstruí-las. Ou seja, é preciso que o campo democrático, enquanto tal, se reúna e reestabeleça as regras. A começar por essa questão muito séria, que é a questão das polícias militares. Por quê? Você tem um movimento que é um movimento que tende a ser nacional. Vamos lembrar o seguinte, vamos lembrar o que era o Brasil antes de as Forças Armadas, de fato, tomarem o monopólio e a centralização da defesa do território, porque antes a gente tinha polícias estaduais, né, que funcionavam como exércitos dos governadores. Né? Então, as Forças Armadas também não têm interesse em que as polícias militares tenham esse tipo de poder e esse poder de chantagem. Certo? Então, nós temos uma tensão aí entre Forças Armadas e polícias militares. E o que é o projeto do Bolsonaro, assim parece, e não só dele, do Moro, etc., é justamente de insuflar e organizar uma força alternativa às Forças Armadas, de tal maneira a dar um prato feito, né, um fato consumado para as Forças Armadas, para que elas tenham que intervir diante do caos. Tá certo? Como ele fez para se eleger. Para se eleger, o que ele fez? Ele insuflou a base das Forças Armadas contra as cúpulas. Né? Ele insuflou a base, por exemplo, das denominações evangélicas, muitas delas, contra as cúpulas que faziam negociatas políticas com os partidos no jeito tradicional. Então, tem essa sublevação de uma base que ele sempre utiliza. Só que nesse caso, é o seguinte, essas pessoas estão armadas. Tá certo? Então é um outro tipo de sublevação. Se você tem pela primeira vez uma organização das polícias militares estaduais, porque elas são estaduais, por quê? Porque elas negociam com cada governador. Se elas começam a se organizar nacionalmente e ter um controle nacional, você tem um poder paralelo ao das Forças Armadas. E isso é alguma coisa muito grave, não é pouco grave. Então, assim, o que é o primeiro mandato do Bolsonaro? É a preparação para o autoritarismo que virá se ele for reeleito.
Então, todas as forças democráticas, isso dizendo que não vai acontecer um golpe antes, certo? Que, por enquanto, ainda não tem condições. Então, essa preparação tem que ser também a preparação do campo democrático para que ele não se reeleja. Se nós não tivermos essa capacidade de nos organizarmos, se ele se reeleger, a democracia no Brasil realmente acabou. Aí acabou, para mim. Eu não sei se um país tem condição de aguardar mais 3 anos, né, com essa tentativa sistemática de destruição das instituições. Mas eu queria pegar um ponto do problema institucional brasileiro. As instituições do Brasil estão sendo partidarizadas. Veja o caso da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, né, que tem setores altamente partidarizados. Ou seja, a defesa, por exemplo, né, dos filhos do Bolsonaro passa por uma articulação, e a figura do Sérgio Moro é essencial. Né? Quer dizer, o chefe, na prática da Lava Jato, né, é o chefe também, né, dessa partidarização agora de dentro, né, de maneira mais orgânica do Estado brasileiro. Então, nós temos um problema muito sério, porque as instituições estão sendo facciosas, né, um processo de mais completa ausência de republicanismo. Não estamos mais falando de instituições do Estado, e sim instituições de governo de um partido, entendendo o partido como facção. Como uma força política. Não como partido político, até porque no Bolsonaro nem tem. Nem tem ainda. Por sinal, é um grande fracasso o seu Aliança. Né? Tem 3.000 assinaturas, quando precisa ter 490 mil. É um dado muito interessante. Eu acho que é um sucesso. Na verdade, é um sucesso porque ele não quer formar o partido. Então, né? Mas de qualquer maneira... Porque senão ele teria que apresentar na eleição agora de 2020. Ele quer esticar isso até 2022. Mas de qualquer maneira, mostra também até pela articulação com as igrejas, etc., né, que talvez o poder de fogo seja menor do que a gente imagina do ponto de vista de mobilização de bases, etc. Uma coisa são as milícias virtuais, né, digitais, outra coisa é o mundo real das pessoas que realmente se reúnem, se mobilizam. Acho que esse é um ponto. As extremas direitas conseguem fazer aquele ditado, né, que os besouros parecem, né, gigantes na luz. Né? Então tem que tomar esse cuidado. Mas de qualquer maneira, só para concluir, o problema institucional. O Marcos tem toda a razão em apontar a questão das polícias militares, que são estaduais, e que boa parte, sobretudo da baixa, né, do baixo clero, tanto das Forças Armadas como das polícias militares, são muito fortemente bolsonaristas. Na verdade, está surgindo aí quase que um partido, né, deste baixo clero, tá certo? Isso é algo perigosíssimo, porque nós estamos retomando de alguma maneira a velha república. O Brasil está com cara de velha república. Né? Se dizia na velha república, o juiz é meu, o delegado é meu, a polícia é minha, ou seja, do meu grupo. É mais ou menos isso que está se desenhando. Né? Agora, eu não me parece que o quadro eleitoral, que é muito complexo no Brasil, e há uma dimensão, o empobrecimento da população é muito grande, a desmontagem do Estado social no Brasil, ele é muito vigoroso. Né? Mesmo a base bolsonarista sendo uma base, pelo menos uma parte, essa base de militares, o empobrecimento é geral, inclusive da classe média. Tem um empobrecimento, inclusive, de setores importantes da classe média. Né? Todos os indicadores de 2016 para cá mostram uma piora significativa na qualidade de vida de grande parte, da esmagadora maioria dos brasileiros. Então, não me parece que dá para esperar um golpe, um autoritarismo daqui a 3 anos, de acordo com as regras do jogo. Porque as regras do jogo são as regras do jogo de um sistema, entre aspas, normal. Nós vivemos em excepcionalidade. Então, acho que esse é um ponto quando a gente, desculpa, só para completar, junta, né, esses dois elementos, né, articula os dois elementos, ou seja, instituições partidarizadas, facciosas, né, e a tentativa de cooptá-las, né, para um projeto de poder. E a regra do jogo, essas coisas não combinam. Tá claro? E isso que não combina significa que 3 anos é muito tempo. Deixa eu introduzir um novo elemento que eu acho que pode ajudar na conversa. Posso só entrar na coisa da economia, que eu acho importante, que é um fator decisivo. Porque, de fato, o que acontece é que você não tem uma melhora significativa dos índices econômicos, mas você tem uma taxa de aprovação do Bolsonaro que continua no mesmo lugar, é 1/3 da população. 1/3 do eleitorado.
Então, isso é muito significativo, porque isso para ele é o que o leva ao segundo turno em 2022. A gente diz, bom, mas não dá para aguentar 3 anos. Mas o discurso do Bolsonaro é, olha, o sistema fez maldade com vocês durante décadas e eu preciso de um tempo para arrumar isso no lugar. E se esse discurso funciona até 2022? E se de fato o Bolsonaro consegue manter esse apoio, que é alguma coisa que me parece sólida, não é alguma coisa momentânea, entende? Por isso que eu falo que do lado do campo democrático, nós podemos e devemos fazer as nossas previsões econômicas, mas eu acho que a gente não deve contar com elas, entende? A gente não deve contar que a economia vai piorar tanto que as pessoas vão acabar abandonando o Bolsonaro. Porque se a gente contar com isso, quando chegar na hora H e isso não acontecer, a gente não vai ter se articulado. A minha preocupação é essa, quer dizer, tem o dia 15, mas tem também o dia 8, tem o dia 14, tem o dia 18. Tem um monte de coisas acontecendo, né, Silvio? Acho. Marcos, num artigo seu, você falou que o núcleo duro do bolsonarismo está em torno de 12% da população. Subiu né? para 14. Subiu para 14. Subiu para 14, né? Com isso, não é o suficiente. Não. Né? E eu fico me perguntando, mudei um pouco a pergunta, mas eu fico me perguntando, sem o apoio das igrejas evangélicas, ele consegue? Isso, você tem toda a razão. A questão é a seguinte, ele tem 1/3, ou seja, 33%. Desses 33%, 14% são núcleo duro orgânico. O que você fizer não adianta. Mas isso significa, ao mesmo tempo, que você tem 19% que são disputáveis. Desses 19%, 8%, isso foi um exercício que o Datafolha fez, que eu achei muito interessante, assim, exercício de pesquisa. Então você tem 8% para cima dos 14% que são entusiastas, mais ou menos. Então já é um pouco mais difícil. E tem outros que são entusiastas mais ou menos, né, até 33%. Então você tem como ganhar essa base, mas a questão é que as forças políticas não estão investindo em minar a base do Bolsonaro. Elas estão investindo em fidelizar o seu próprio eleitorado. Cada força política, dizendo, não, eu vou continuar fazendo o discurso para a minha militância, para eu me garantir no segundo turno em 2022. E essa lógica é perversa, porque cada força política está reforçando o projeto do Bolsonaro ao fazer isso. Nós temos de tirar a base popular do Bolsonaro. Temos que ter discurso, temos que ter prática para tirar essa base, para ele chegar fraco em 2022. Nós temos que isolar o Bolsonaro, isolar politicamente. Para isso, nós precisamos recorrer a quê? Aos 64% que não estão com ele. Ou seja, o eleitorado é dividido mais ou menos em 3/3. Né? Apoio, rejeição e nem apoio nem rejeição. Esse que não é nem apoio nem rejeição e a rejeição tem que estar juntos para isolar o Bolsonaro, porque ele é um risco muito grande para o país. Muito grande, em todos os sentidos que a gente pode imaginar. Inclusive no sentido econômico, e principalmente, talvez. Não, principalmente não, porque a democracia vem antes, mas é muito grave, do ponto de vista econômico, o tipo de coisa que está sendo feita. Sem dúvida. É quase um AI-5, né? Digamos assim, é uma mudança, do ponto de vista econômico, está se mudando o pacto de 88. Né, praticamente por medidas provisórias. O Paulo Guedes é essa representação. Exatamente. Agora, a questão eleitoral, eu queria insistir nesse ponto para a nossa reflexão. A questão eleitoral não é o plano A da direita que está no poder no Brasil. Tanto é verdade que a extrema-direita, a direita, de modo geral, não tem voto. Por que o impeachment, na verdade? O impeachment é muito menos por uma razão política no sentido comum da palavra, tirar um presidente. Tem um projeto. E esse projeto estava expresso num documento do PMDB, chamado uma Ponte para o Futuro, de outubro de 2015. Está lá toda a política econômica, né, de Temer e de Bolsonaro. Bolsonaro é mais grave ainda, mas enfim. Então, me parece que o estado de exceção, na verdade, que vem se construindo no Brasil, coloca este cenário eleitoral, na verdade, esse cálculo eleitoral, os políticos fazem cálculos eleitorais, precisam se eleger. Os políticos são profissionais, os partidos são profissionais, o sistema político é profissional. Mas essa direita sabe que não tem voto. A direita, em condições normais de temperatura e pressão, não tem voto. Quem ganha eleição dizendo, eu vou tirar direitos trabalhistas, direitos previdenciários, cortar o SUS, cortar o Bolsa Família. Precisou ganhar eleição como?
sem ganhar, né? Tomar o poder pelo golpe de Estado do Temer. Precisou ganhar a eleição ao estilo Bolsonaro, né? Quer dizer, toda a comunicação suja, não é isso? A Lava Jato, não vamos esquecer que é uma eleição da Lava Jato. Não vamos esquecer do depoimento fraudulento do Palocci, né? Poucos dias antes do segundo turno. Né? Quer dizer, exatamente o tempo inteiro elementos externos ao jogo político tradicional, ao jogo dos partidos. Então, esta direita olha a variável eleitoral como segundo plano. O primeiro plano é uma ditadura, mesmo que não seja uma ditadura clássica, uma nova forma de ditadura, que é aniquilar as instituições, que é fazer uma reforma no Supremo e colocar gente para até os 100 anos, suponhamos. Eu separo o Bolsonaro e a direita. Para mim, o Bolsonaro é extrema-direita. É extrema-direita, disso que eu estou falando. E tem uma parte da direita Ótimo, que é democrática, certo? E se a gente não puder contar com a parte da direita que é democrática, como é que nós vamos fazer para isolar o Bolsonaro? Então, evidentemente, esse que é o ponto. A direita, assim como a esquerda, é um amplo campo. Claro. Né? Mas que neste momento, de 2016 para cá, estão juntos. Né? Quer dizer, a retirada da presidente Dilma é um grande consórcio. É um grande consórcio que o PSDB inteiramente, é um partido de direita inteiramente... Se a gente for olhar a Câmara, não é o que está aparecendo. Quer dizer, vamos dizer que toda a direita está com o Bolsonaro. Não é essa a impressão que eu tenho. Para a gente fazer análise política, mas principalmente para a gente poder sair do buraco em que a gente está, a gente precisa distinguir bem quem é extrema-direita e quem é direita democrática. Então vamos falar de dois atores que são da maior importância nesse cenário, né? Vamos falar do comportamento dos militares, que eles eram nacionalistas em 64. Exatamente. Né? O que aconteceu com eles? Né? Quer dizer, essa é a pergunta-chave. E que papel eles estão cumprindo nesse primeiro escalão do governo? Não é? A outra questão é com as igrejas. Não é? E eu não estou fazendo diferenciação entre igreja evangélica e igreja católica. Embora haja importantes diferenciações. Inclusive dentro dos evangélicos. Mas o que as pesquisas apontam, por exemplo, é que o católico e o evangélico, de base, assim, eles têm os mesmos valores, eles vivem a mesma vida, eles são vizinhos, né? Quer dizer, não tem tanta diferença. São os aparatos, são as igrejas que têm tanta diferença. Mas por que os evangélicos escolheram o Bolsonaro? Eu queria que você comentasse os dois, quer dizer, o lado do militar e o lado do evangélico. Mas por que escolheram? Quando a gente estava falando da coisa da sublevação, do baixo clero, o tenentismo próprio, é porque existe, de fato, um preconceito, uma discriminação muito grande na sociedade brasileira contra os evangélicos nas últimas décadas. Então, é uma parte da população que se sentia, de fato, oprimida por uma maioria católica e que viu no Bolsonaro essa possibilidade de dizer, não, peraí, eu sou cidadão também, a minha religião também é uma religião respeitável como qualquer outra, etc. Sabe? Tem uma coisa de uma revolta contra a discriminação e a opressão nessa história. E o que acontece? As igrejas evangélicas, elas têm uma capilaridade e uma capacidade de chegar ao cotidiano das pessoas que a Igreja Católica perdeu. E eles continuam, porque a crise dos partidos, em grande medida, é o quê? A crise de não conseguir chegar mais na vida cotidiana das pessoas. Tá certo? Então, se não retomar isso, a gente não vai conseguir chegar. Então, tem um lado que não são só as cúpulas das igrejas, é a base da igreja que está querendo dizer, olha, eu quero ser respeitado. E é justo, e você tem que ouvir isso. Tá certo? Isso é um lado. A coisa dos militares, eu acho que é tão complexa quanto, se não mais, pelo seguinte, os militares, que eu quero dizer, a cúpula das Forças Armadas, só adere ao Bolsonaro depois da facada, na sua totalidade. Né? Ou seja, eles viram que era um fato consumado, que ele tinha identificado a candidatura dele com as Forças Armadas e que não tinha como deixar que ele fizesse isso assim. Então, teve um momento e daí ficou todo mundo falando, não, então os militares vão tutelar, os militares vão tomar conta, são adultos na sala, coisa nenhuma. Bolsonaro põe todo mundo no bolso. Mas tem o quê? Tem a coisa de você ter um profissionalismo das Forças Armadas que acham, não, nós temos que segurar aqui o país. O que acontece? A lógica do Bolsonaro é a lógica de um insubordinado militar, que ele sempre foi. Né? Ou seja, de sublevar a base contra a cúpula. Se ele consegue produzir um caos social tal,
que ele vai virar para as cúpulas das forças militares e dizer, ou a gente intervém ou o caos vai acabar com o país, entende? Tem uma coisa de chantagem envolvida na história. É uma chantagem que tem que ver com a negociação hoje no Congresso, Tudo. não é? Com aquelas emendas parlamentares que sim. somam 30 bi. É. Ele convoca o povo para a rua para apoiá-lo contra o Congresso, não é? Quer dizer, é uma chantagem, por exemplo, dos motins contra o Exército, Exato. não é? Mas isso são tentativas. Exatamente. De tensionamento. Até onde eu consigo ir, né? Isso, exatamente. É um tensionamento permanente, sem limites. Agora, eu queria voltar um ponto para depois retomar essa questão dos militares, que é a coisa das direitas, né? Embora haja, como na esquerda, como no centro, você não tem uma homogeneidade, o fato é que tem um ponto muito importante que aconteceu muito semelhante ao período Collor. A agenda. As elites apoiam a agenda do Bolsonaro. Não a agenda de costumes, mas a agenda econômica. Privatização, derrogação do Estado de bem-estar social, desconstitucionalização dos direitos. Isso é uma agenda das elites. Esse é um dado muito, muito interessante, muito importante. Então veja o Congresso, a direita no Congresso. Ela pode ser contrária à pauta religiosa, fundamentalista, mas vota sistematicamente todas as pautas econômicas do Bolsonaro. Votou a reforma da Previdência, mesmo que amenizada, né, do que era o projeto de capitalização. Vota grande parte das medidas provisórias, como este ato quase terrorista aos trabalhadores, vamos chamar assim, que é a carteira verde e amarela, que é cobrar do desempregado o imposto. São crimes, né? Que é o que se está fazendo com o INSS. Né? Você tem 1 milhão de pessoas esperando o seu direito de se aposentar e não tem funcionário, e não vai ter. E mais de 1 milhão também de pessoas do Bolsa Família. E assim vai. Então, a derrogação do Estado de Direito. Então, eu queria chamar a atenção que a agenda das elites, e portanto das direitas, é a agenda do Bolsonaro, do ponto de vista econômico, social e econômico. Não é comportamental, não é político. Quer dizer, é claro que o Fernando Henrique não se sente incomodado, né, com, por exemplo, só para dar um exemplo, né, simbólico, digamos assim, né, icônico, né, com os destemperos do Bolsonaro. Mas a agenda do PSDB é um partido de direita, que apoia inteiramente a agenda. Exato. Só queria, desculpa, só dar um exemplo. A nota do PSDB, quando o presidente Lula foi solto, é uma nota de extrema direita. Uma nota de extrema direita, não é de direita, de extrema direita. Então, esses partidos também transitam, embora não sejam a mesma coisa, transitam entre suas pautas. Tá claro? Então, esse acho que é um ponto importante. Então, eu queria... isso aconteceu no Collor, né? Tire o Collor, mas a agenda não sai. Né? E só para completar, quanto aos militares e às igrejas, né? Os militares, de fato, se nós compararmos a ditadura brasileira e a ditadura chilena, né? A ditadura chilena é ultraliberal. A ditadura brasileira é desenvolvimentista. Antissocial, mas desenvolvimentista. Né? Os militares parece que abriram mão desse projeto. O novo projeto de hegemonia dos Estados Unidos, com a ascensão da China, né, demarcou muito claro, a América Latina é nossa. E o governo Lula, por mais tímido que tenha sido nas reformas, do ponto de vista, né, de política internacional, tem um protagonismo inédito. Né? Chamaria a atenção dos BRICS, os bancos dos BRICS, o fundo dos BRICS. O BNDES passou a ter mais dinheiro que o Banco Mundial. Não é isso? O Brasil passou a ser credor do Fundo Monetário Internacional. Toda a política de expansão, né, das empresas brasileiras, como o Odebrecht, a Petrobras, para a América Latina, para a África, para o Oriente Médio. Então, isso aí é evidente que, né, é inaceitável, tá claro? Né? Então, os militares entenderam, ao meu ver, o recado norte-americano. Nós não aceitaremos, né, autonomia em momento de disputa hegemônica. Acho que esse é um ponto. Veja a Embraer. Acho que é o melhor exemplo, a Embraer, a doação da Embraer. A Embraer foi doada, né? É uma empresa de extrema capacidade técnica, uma das melhores do mundo de pequenas aeronaves, inteiramente na mão da Boeing agora. E quanto aos evangélicos, é um tema muito complexo, né? Tem muitas variáveis. Agora, eu acho que tem uma coisa, nós estamos falando muito aqui das bases, tanto militares como das igrejas, tem as cúpulas. Edir Macedo toca o seu negócio, é um negócio, antes de tudo é um negócio, com mão de ferro. Tem muitos estudos que mostram a maneira de operar. Né? Então tem uma legitimidade, como você aponta, né?
dos evangélicos se sentirem, né, discriminados, não tenha dúvida, dessa proximidade da igreja, mas tem o outro lado, um poder das cúpulas impressionante. E aí nos militares, eu encerro a minha fala, militar trabalha com hierarquia, né? Eu nunca vi cúpula militar ter muitos receios da base, né? Olha As cúpulas militares têm capacidade, né, inclusive de mudar as pessoas, tem toda uma dinâmica interna. Então, eu acho que tem uma questão que a gente tem que olhar para baixo, tem que olhar para as cúpulas, né? E esse é um jogo muito complexo para a gente entender. Mas você quer falar alguma coisa ou eu caso uma pergunta? Não, seriam várias coisas. Enfim, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala de igreja como negócio. Porque é uma maneira que a gente tem também de estigmatizar, porque a gente pode falar o mesmo da igreja católica, tá certo? É esse tipo de coisa que eu acho que é importante a gente dizer, olha, a IURD tem a lógica dela lá, etc e tal, os fiéis estão lá, sabem muito bem como funciona, e eu tenho que respeitar essa maneira de viver a fé e de viver o sagrado, entende? Essa é a minha posição, porque justamente se a gente não tiver essa posição, é que a gente produz o Bolsonaro. Essa é a minha visão. Na questão das cúpulas militares, eu tenho a impressão de que as Forças Armadas, elas de fato mudaram de posição em relação à posição nacional desenvolvimentista que elas tinham. Mas em nenhum momento eu acredito que a cúpula das Forças Armadas seja entreguista num sentido... Né? Eu não acho isso. Eu acho que eles têm uma visão diferente de qual é a posição estratégica do Brasil, né? Essa é a minha opinião. Claro que não é todo mundo, porque também tem diferenças, né? Você tem lá, pode estar na reserva, mas está lá o general Heleno falando as coisas que fala, né? Mas você tem também o general Pujol. Então você tem as coisas bem diferentes. Na coisa da economia, o que o Francisco falou é importante, porque esse governo, do ponto de vista do plano econômico, ele está tentando dar golpes no parlamento o tempo todo. Então, você manda uma coisa que é a tal da liberdade econômica e você põe uma outra reforma trabalhista lá dentro. Você manda uma coisa que é sobre um outro assunto e põe a carteira verde e amarela e põe toda uma reforma... Esse você entende? é o governo. É o governo. Fica contrabandeando coisa dentro de uma medida que já foi tratada pelo Congresso. Então, assim, esse tipo de coisa é difícil de lidar com um governo que está o tempo inteiro tentando colocar jabuti, como se diz, né? E não é um jabutizinho, é uma criação de jabutis, certo? Fica difícil. E é esse a ideia, de você passar quando ninguém está vendo. Por exemplo, essa emenda do orçamento, que deu 30 bilhões para o relator do orçamento, passou sem ninguém perceber. Então, assim, tem dos dois lados. O Congresso tenta passar um negócio sem ninguém ver e o governo tenta enganar o Congresso. Então, assim, se é essa a situação, nós temos que pensar um pouco, porque as elites, você tem razão, uma boa parte delas está com o Bolsonaro, mas pela primeira vez eu estou sentindo que o jogo que fizeram até agora, que qual é? É um jogo, me engana, que eu gosto. Eu sei que você é autoritário, mas eu quero passar a minha pauta, né? Então eu vou ficar com você aqui, passando a tua pauta econômica e deixando você fazer as loucuras. Está começando a ter conflito entre as duas coisas. Está começando a ter conflito e está começando a ficar claro que não vai dar para continuar com esse jogo indefinidamente. Eu acho. Então, vai ter um momento de decisão. Vai para um lado ou vai para o outro. Vamos entrar nesse assunto, que é um tema que eu acho que você explora muito bem, que é essa população do meio, né? Entre os que são críticos e os que suportam, né? A gente observa que na última eleição o PSDB quase que desaparece, né? Ele chega a ter 4% dos votos na eleição. O Alckmin. Oi? O Alckmin como candidato. Então. E ele já foi, vamos dizer assim, a representação desse meio, não é? Hoje em dia, o que aconteceu com essa classe média, supostamente, que votava no PSDB e deixou de votar? Ela foi para a rua, né? Ela foi em 2013, ela não votou no PSDB de novo, não é? E como é que a gente constrói uma coalizão se não tem o centro, se está tudo polarizado? Eu acho assim, a primeira coisa para a gente fazer uma ampla frente democrática,
para isolar o Bolsonaro. Qual que é a primeira condição, eu acho? Parar de ficar pedindo para os outros fazerem autocrítica. Porque a autocrítica, por definição, é auto. A pessoa faz se quer. Não dá para você ficar exigindo dos outros, entendeu? Se você tem condição prévia para sentar na mesa e conversar, você não vai sentar na mesa e conversar. E as pessoas não estão conversando, tá certo? Então, eu acho que essa é a primeira condição. A segunda é você reconhecer, como você disse, que existe uma fragmentação muito maior na centro-direita do que existe na centro-esquerda. Porque na centro-esquerda tem o PT, tá certo? Que agrega muito mais, que tem a maior bancada, etc. e tal. Então, você tem um problema maior na centro-direita. E esse é um problema para as elites também. Porque o governo pode dizer que ele é liberal, mas ele não ataca nenhum interesse da Fiesp. Não abre mercado, não nada. Então é um nem acordo... da bancada do boi, da bala, Exato. Da Bíblia e dos bancos. É uma mistura. Quer dizer, é um liberal pero não mútuo. Certo? É um liberal pobres. até... É liberal até que a Fiesp diga que não quer uma determinada medida. Então, a direita, a centro-direita democrática está muito fragmentada. Muito mais fragmentada do que o resto. Então, é uma situação difícil. Porque, de um lado, vamos dizer, o PT não tem tamanho suficiente, como teve antes, para fazer a reconstrução da esquerda em torno de si, mas, ao mesmo tempo, é um ator-chave, porque sem ele não tem reconstrução. E no campo da centro-direita, você tem uma fragmentação muito grande. Então, a questão é essa, né? Quer dizer, se esse povo que apoiou o Bolsonaro, a Rosana Pinheiro Machado está fazendo umas pesquisas que demonstram que os bolsonaristas, uma parte deles, não está gostando mais do tem governo. os arrependidos, né? Tem uma turma dos arrependidos importante. Em quem que eles vão votar, então? Não é? Quer dizer, se nós estamos pensando numa grande coalizão, como você propõe, né? Democrática, para enfrentar essa iniciativa de converter em autoritário o governo brasileiro, qual é o arcabouço que sobe, que permite aí a viabilidade disso? Porque você está falando, precisa de uma coalizão, não é? Mas nós temos esse 30% do meio, né, que não está estruturado hoje em dia em coletivos, em organizações, em partidos. Eu respondo muito rápido, Francisco, isso daí, só para dizer o seguinte, olha, existe uma diferença entre estratégia eleitoral e a coalizão de defesa da democracia. Para mim, as duas coisas não podem ser o mesmo, senão dá rolo. Porque, veja, a reorganização da esquerda é problema da esquerda. A reorganização da direita democrática é problema da direita democrática, tá certo? Agora, você fazer uma grande coalizão para dizer como é que nós vamos pactuar as regras futuras de disputa política? Qual vai ser a nossa convivência democrática que foi rompida nos últimos anos? Isso é uma coalizão que não é eleitoral, tá certo? E tem a eleitoral que daí cada um tem o seu problema. Quer dizer, a esquerda tem que lidar com o seu problema e a direita com o seu. Mas se você tiver um fórum em que você possa conversar sobre quais serão as instituições segundo as quais nós vamos funcionar, esse fórum funciona também para isolar o governo Bolsonaro. Que faz o quê? Ele não simplesmente abole a Fundação Palmares. Ele coloca na presidência da Fundação Palmares uma pessoa que diz que não tem racismo no Brasil. Então, quer dizer, você come a instituição por dentro, né? Você põe uma pessoa no meio ambiente que é contra o meio ambiente, que é contra a preservação. Então, é uma outra lógica que a gente está lidando e, para conter, precisa desse eleitorado que eu chamo de nem-nem. Desse pessoal que nem apoia e nem rejeita. Senão, você não consegue formar essa grande coalizão, eu acho. Francisco. Se eu queria fazer antes de dar uma pitada nesse tema, voltar minimamente, só fazer uma ressalva aqui. A questão das igrejas, né? Longe de eu desrespeitar qualquer uma que seja, até porque somos ecumênicos, né? Mas há uma diferença entre a legitimidade da religião e setores, sobretudo de cúpulas, e eu estou falando de Edir Macedo, que não tem absolutamente nada ligado à religião. Ele é simplesmente um business, um homem business, nada mais, né? Ele não tem absolutamente... todos os movimentos dele são nessa direção. E há muitos estudos que mostram, né, o modus operandi, né, que funciona desta cúpula. Agora, há uma enorme legitimidade das pessoas que se sentem confortadas, né, pela religião. Isso são coisas diferentes. Eu queria dizer que a cúpula... né, eu queria chamar a atenção também que o Marcos Pereira, vice-presidente da Câmara de Deputados, é também vice-presidente da Igreja Universal do Reino de Deus. Há um projeto de poder, há um partido político
né? A emissora de televisão, o Edir Macedo, a IURD, está presente em mais de 100 países, tem mais de 1000 templos. É um processo, é um projeto de poder político, econômico e midiático. A ele, nós não estamos falando de religião, estamos falando de negócio. É disso que eu estou falando. Quanto especificamente a questão do centro, né, da direita, do centro, eu fico me perguntando, nos processos de coalizão, que também faz parte da nossa retórica, do nosso léxico, vamos chamar assim, da política normal. Nós entramos numa fase no Brasil que acabou aquilo que se chamou de coalizão de classes. Foi tão bem representado pelo presidente Lula, né, pelo governo Lula. Ainda assim é necessário defender a democracia e graus de coalizão tem que ser feitos. Mas não dá para fazer coalizão com uma parte, né, dos brasileiros que são fascistas. Não tem conversa. Com certeza. Não dá para fazer coalizão com Paulo Scaff. Não dá. Por que não dá? Porque ele é um golpista sistêmico. Dando provas agora, semana passada aqui, se reuniu com o Bolsonaro para, né, organizar melhor a destruição das instituições. Não é isso? Então, a ideia daquela grande coalizão do governo Lula, de todos com todos, né, do lumpen proletariado com a burguesia rentista, acabou. É possível graus de coalizão com graus de enfrentamento, né? O Brasil jamais fez enfrentamento, né? O que é enfrentamento? Enfrentar dívida interna, né? Enfrentar a brutal desigualdade no Brasil, que implica conflito distributivo. Não dá para fazer omelete sem quebrar os ovos. De alguma maneira fizemos, né? De alguma maneira, mas na primeira oportunidade, né, os ovos se quebraram, apodreceram. Então, onde eu quero chegar é que se tem a necessidade, se eu concordo, de uma defesa da democracia ou de regras do jogo, né, minimamente democrático, não pode ter disparo em massa, né, de notícias mentirosas, não pode ter um gabinete do ódio dentro da presidência da República. Acabou de sair hoje uma notícia, o gabinete do Eduardo Bolsonaro é um dos responsáveis pelo disparo. Está provado, isso é crime, tem que ser caçado. Ah, talvez não dê para caçar porque não tem a maioria, mas tem que pressionar para isso. Onde eu quero chegar é que nós temos que repensar, ao meu ver, um pouco o tema da coalizão. Né? Uma coisa, a coalizão da democracia é a democracia política e social. Não dá para fazer coalizão com um partido como o PSDB, que não só apoiou os golpes, todos, como está apoiando toda a agenda do Bolsonaro, econômica. Né? Lembraria que a emenda constitucional 95, que é um crime, né, contra os pobres, porque congela por 20 anos os gastos do SUS, e o coronavírus vai estar aí para nos mostrar, da Seguridade Social e da Educação, né, foi inteiramente apoiado pelo PSDB. Então é muito difícil. Este centro, olha que esse centro é uma direita. Então deixa eu entrar nessa Tem uma história. política, só para completar, a democracia ela é política das regras, mas ela é econômica, não dá para ter um bando de miseráveis e nós brincamos de democracia. Isso está provado ao longo da história. Então, tá claro? Então acho que, ao meu ver, a minha grande questão é o seguinte: quais os limites da coalizão? Então, e vocês dois fizeram referências à Constituição de 88, né, às regras do jogo, ao funcionamento democrático como alguma coisa que é pactuada entre todos. Não é? E o garante disso aí é a justiça, no limite. Exatamente. Não é? Quer dizer, se não se entendem, então vamos para a justiça. Acontece que a minha impressão é que a justiça está se tornando uma espécie de um estamento, uma classe privilegiada, que defende os seus salários, os seus benefícios, mas também defende a manutenção do status quo. Né? Tá bom desse jeito, não precisa mudar. Né? E ela está fechando os olhos, a começar do ministro da Justiça, mas claro, todos os escalões intermediários também, né? A presença de uma marca ideológica administrando as questões da justiça, interpretando a favor do Aécio e contra o Lula, por exemplo, né? Quer dizer, nos mostra que nós não temos mais essa instância de regulação. Né? Como é que fica uma democracia
se a justiça toma lado? Então, Silvio, mas assim, primeiro a gente tem que discutir, fazer a distinção entre executivo e judiciário. Sim. Quer dizer, o ministro da Justiça é uma coisa e o judiciário é outra. E o judiciário, enquanto instituição, está funcionando tão mal quanto todas as outras instituições. Nós estamos funcionando mal. Faz tempo, né? Pelo menos desde 2013 isso tá claro. E também dentro do judiciário há instâncias. Então, a mesma coisa que aconteceu no caso das igrejas evangélicas ou das Forças Armadas, aconteceu no judiciário também. O que é o Moro, se não a revolta da primeira e da segunda instância contra as instâncias superiores? A luta dentro do judiciário para ver quem é que impõe a sua força. Porque a primeira e a segunda instância estavam se sentindo oprimidas pelas decisões vinculantes do STF. Aí o que acontece? Quando você olha para o STF, você fala, bom, não está funcionando faz tempo. Mas quando funciona, ajuda alguma coisa a segurar a democracia. Quando funciona. Né? Ainda tem alguma voz para dizer, olha, isso não pode ser feito. Isso é um lado da história. A outra é a seguinte, o STF, ele virou um lugar em que os partidos e o sistema político vai levar os seus problemas porque não consegue se entender. Ora, isso é um sintoma de que nós temos um problema de convivência dentro das forças políticas. E que as forças políticas vão sentar e se entender. Não pode toda hora o judiciário ter que resolver um problema que é um problema de funcionamento do sistema político. Então, nós temos que ter uma reforma partidária, nós temos que ter reforma eleitoral, um monte de coisa que tem que ser feita para ter uma reforma política, para ter novas regras de disputa. Entende? Que o judiciário está em colapso, ele está. E com um monte de fraturas internas. Agora, o judiciário, eu acho, é sintoma. Ele não é causa, sabe? Do colapso em que a gente está. Uhum. E, portanto, a gente precisa olhar onde é que está a origem. A origem está que a gente não tem mais regra que seja comum a todo mundo. Porque todo mundo acha que a regra favorece o outro. E, portanto, eu sou contra. Ou você consegue reconstruir esse campo, né, olha, isso daqui é uma regra de convivência. Isso aqui é uma regra da nossa vida comum e nós vamos respeitar isso aqui. Porque essas regras foram desrespeitadas nos últimos anos, certo? Tem que reconstruir, é isso que eu acho. Eu quero começar com o Francisco isso aí. Em vários momentos vocês falaram assim, nós precisamos criar novas regras, nós precisamos redefinir uma democracia para além do que nós já temos, porque essa democracia não serve mais. Né? Mas a gente não está falando quais regras são essas, como que a gente vai definir essa nova democracia, quem participa, como é que ela pode ser mais inclusiva. Nós temos algumas referências disso historicamente, nós podemos... De onde é que a gente vai tirar esse conhecimento, essas propostas? Bom, eu acho que antes de tudo, o próprio Brasil tem uma experiência exitosa da Constituição de 88. Né? 88 foi um grande pacto político. Foi. Por mais que à época, né, as forças políticas quisessem uma constituinte exclusiva, né, aquele momento de redemocratização, eventualmente até candidaturas independentes, houve todo um debate, na verdade foi um congresso constituinte. Né? Mas ainda assim, precisa ter um livro fantástico, né, do Chico Whittaker, né, Cidadão Constituinte, né, quer dizer, aquela quantidade de movimentos sociais que participaram, né, do processo constituinte, que lotaram os plenários. Você teve milhares de propostas que chegavam aos parlamentares. Você teve um pacto. E um pacto exitoso, né? Inclusive inovador. O próprio Ministério Público, com o grau de autonomia que ele adquiriu, é uma grande inovação. As defensorias públicas, enfim, fez uma reforma do Estado, né? De alguma maneira, a implementação de um Estado social. Né? Então, nós temos um exemplo caseiro, digamos assim. Né? E este exemplo caseiro, de um jeito ou de outro, ele foi se constituindo. Né? As instituições, o que se falava do Brasil até o início dos anos 2000? O Brasil é um exemplo de estabilidade na região. É isso. O Brasil é um exemplo de políticas sociais. Né? Bolsa Família ganhou prêmios internacionais, a Itália copiou, enfim, né? O Brasil sai da fome, né? Do mapa da fome, então políticas públicas que tinham a ver com participação, quer dizer, todo um processo advindo da Constituição que foi quebrado pelas elites. 2016 é isso, né?
Independentemente se o governo Dilma era bom ou era ruim, não é isso que está em jogo. Tem jogo que ela foi eleita. E foi eleita num processo dentro das regras do jogo. Quer dizer, o Brasil vinha caminhando aquilo que muito se escreveu. Se a gente inventariar esse período, desses últimos 30 anos, o Brasil caminha para consolidar uma democracia, né, estável, um estado de bem-estar social complexo. Né? O que é o SUS? O SUAS, o Sistema Único de Assistência Social. Né? Ou seja, havia um otimismo e as elites deram um golpe. Então eu vejo que nós temos que retomar, né? A nossa inspiração é a Constituição de 88. Como inspiração. Se vai dar para fazer, é outra história. Acho que não, né? Mas é outra história. Então eu acho que esse é um ponto que nós temos o que está acontecendo em 2016 para cá é uma quebra do Pacto de 88, fundamentalmente. Obrigado. Marcos, o que a gente precisa fazer? Eu acho que assim, o ponto de partida que o Francisco colocou é muito importante. A nossa experiência... a Constituição de 88, ela inventou instituições, inventou formas de participação, inventou políticas públicas, demorou para ela se consolidar. Mas aconteceu uma coisa ao longo dos anos 2000, e que a gente viu claramente em junho de 2013, que é o fato de que a expansão da internet mudou a sociabilidade. E essa mudança da sociabilidade significa que nós temos que mudar também a maneira pela qual a gente experimenta a democracia. Então, se a gente for olhar as experiências de orçamento participativo, se a gente for olhar as experiências de conselhos, de conferências nacionais, tão importantes que foram, elas hoje são analógicas, elas não são digitais. E a gente não fez essa transição. A gente não foi de políticas de participação, de deliberação analógicas para as digitais. E isso surge claramente nessa insatisfação geral com o sistema político. O que o Bolsonaro conseguiu fazer na eleição? Ele identificou sistema político com Constituição de 88, que por sua vez é o quê? O fim do ciclo militar. Ou seja, o bom é o que estava atrás. Né? Então eu posso me identificar porque essa ordem é a ordem que faz todas as maldades para as pessoas. Né? Então, e por isso que o Paulo Guedes é capaz de dizer acabou o período social-democrata no Brasil. Que agora é outra coisa e tal, vai ser liberal de verdade. Não é liberal de verdade, é tudo conversa fiada. Né? Porque a Fiesp continua lá firme. Então, esse é um lado que a gente tem que inventar. Como é que a democracia vai funcionar quando a sociabilidade da gente mudou? Uma coisa. A outra é, paradoxalmente, nós estamos numa situação em que nós estamos, enquanto cidadãos, reféns das forças políticas organizadas que são os partidos. Porque os sindicatos já não têm mais financiamento, a não ser a Fiesp, que continua lá com o Sistema S. Os movimentos sociais estão com pouquíssimo financiamento, pouquíssima infraestrutura, não conseguem ter o poder que eles têm. Então, os partidos estão concentrando tudo aquilo que pode organizar. Ou seja, você fala, quais são as regras? Precisaria primeiro criar esse fórum, para que essas forças políticas, das quais os partidos têm um papel fundamental, sentem e digam quais são as regras nas quais nós vamos operar e que nós não vamos quebrar. Nós não vamos, depois de uma eleição, chamar a manifestação na rua para dizer que é fraude. Entende? Coisas básicas desse tipo. Para isso você precisa respeitar o Pacto Democrático. Exato. Mas é isso. E se não respeitar? Então, veja só. Eu acho que a experiência dos últimos anos mostrou claramente que quebrar as regras explícitas e implícitas do Pacto Democrático tem consequências desastrosas. Eu acho que essa consciência ela está ficando cada vez mais clara. Essa é a minha impressão. Tá certo? Pode ser que eu esteja completamente errado e que a gente esteja rumando de uma maneira inevitável para o autoritarismo, porque o Bolsonaro vai se reeleger em 2022. Mas eu quero acreditar que é possível refazer esse pacto em um outro patamar. A gente talvez não consiga fazer uma constituinte do mesmo nível, mas algo semelhante tem que ser feito àquilo que foi o pré-constituinte no Brasil. Aquela frente em 1984 pelas diretas já. Aquele tipo de convivência. A gente tem que ser capaz de refazer, eu acho. Uhum. Hoje tem uma notícia nos jornais de que 8 partidos criaram um bloco de oposição ao Bolsonaro. Alvissareira. E dentro do Congresso Nacional, a oposição tem tido, mesmo que minoritária, né, ela tem tido um papel muito interessante de barrar, de convocar a própria CPI da fake news. Nós estamos chegando ao fim do nosso programa
Eu queria agradecer muito a contribuição de vocês, eu espero que isso tenha ajudado a esclarecer a todos que nos assistem, né? Agradecer a vocês que nos ouviram também e dizer que tem mais. Aguarde que nós vamos fazer outros debates Le Monde Diplomatique Brasil. Muito obrigado. Obrigado.